Boa tarde, pessoal. Dandara, eu te vi. Tenta enviar um convite para mim, por favor, porque eu tentei te colocar aqui e tá dando que você não pode participar, não sei por quê. Você tá seguindo, será a mesma página do CCS? Ah, consegui, ótimo. Pronto! Olá, Dandara. Olá, Bom, Dandara, então, vamos dar início, né? Eu fiquei preocupada agora quando eu tentei te convidar e deu que você não podia participar, mas que bom que deu certo. Bom, pessoal, então, meu nome é Doris Rabelo, sou professora aqui do CCS UFRB. Esse é o Ciclo de Lives, para quem não conhece. O Ciclo de Lives é uma das ações da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do CCS UFRB. E nós temos várias lives nesse mês de maio, todas com o tema da pandemia. E o nosso tema de hoje é a pandemia da Covid-19 e as desigualdades em saúde no Brasil e no mundo. Para falar desse tema, a gente tem aqui a Dandara de Oliveira Ramos, que eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes, Dandara, eu queria te agradecer muito mesmo por você ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. É uma grande honra te ter aqui na nossa live do CCS. A Dandara, gente, ela é professora adjunta no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social pela UERJ e doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, na área de epidemiologia, com período sanduíche no Canadá. Essa é uma apresentação assim formal, né, Dandara? Se você quiser se apresentar, falar um pouco mais da sua trajetória, né? Eu sei que você está trabalhando intensamente agora nesse período da pandemia, então, por favor. bom, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. É sempre um desafio, assim, entrar em espaços novos, né? Eu tô meio peixe fora d'água aqui, assim, porque me tirou da sala de aula de congresso e seminário, já é um outro universo para mim. É, todos Mas nós estamos espero. acostumando. Pois é diferente, assim. Mas espero que seja útil para o pessoal que vai acompanhar. Te agradeço pelo convite, me apresentar, né? Você já falou a parte curricular, assim, o que eu tenho me dedicado em termos de pesquisa, né? Desde da minha graduação em psicologia, no mestrado, no doutorado, eu sempre estudei a questão do impacto do contexto de vida, né? Os lugares onde as pessoas vivem, as experiências que elas têm, as exposições que elas sofrem desde a sua infância, adolescência, início da vida adulta, e como isso vai afetar o seu desenvolvimento, né? Na graduação e no mestrado, isso foi muito voltado para a expectativa de vida, expectativa de futuro. Então, como viver num contexto mais ou menos violento afeta a forma como eu consigo projetar minhas perspectivas de vida. No doutorado, eu estendi um pouquinho isso, ainda pensando sobre as exposições, né? Que são muito diferentes e muito desiguais entre os grupos sociais no Brasil e no mundo. Mas como isso afetava especificamente a saúde dos adolescentes. E aí eu fui estudar comportamentos de risco, uso de drogas, né? E como, o que que isso tinha a ver com o contexto? O que que isso tinha a ver com a forma de que alguns jovens crescem com tais condições de vida e outros crescem com outras condições de vida. Então, em linhas muito básicas, assim, o que eu tenho me debruçado na minha carreira acadêmica é basicamente essa questão da desigualdade entre os contextos de vida e as oportunidades que as pessoas têm, e como a gente consegue explicar, né, não só o comportamento humano, mas a saúde humana, a saúde física, a saúde mental, né, como a gente consegue, a partir dos contextos de vida e dos ambientes, entender o desenvolvimento humano
e também o desenvolvimento da saúde humana. Agora, mais especificamente na epidemiologia, né, em frente desse desafio assim, sem precedentes que a gente vem enfrentando da Covid-19, eu estou tentando aplicar, apesar de não ser especificamente a minha área de trabalho, né, eu trabalho com doenças infecto-contagiosas, trabalho muito mais próximo ali dos determinantes sociais das doenças crônicas, mas o chamado dessa pandemia assim, despertou nos profissionais de todas as áreas, né? Da saúde, das ciências humanas, das ciências sociais, no que a gente pode contribuir. E eu venho tentando contribuir com esse meu olhar sobre as desigualdades. Assim, o que eu sei do Brasil, o que eu sei dos contextos que estão representados nos dados brasileiros e como as ferramentas da epidemiologia conseguem ajudar a gente a decifrar esse enigma, né? Super difícil. Então, basicamente, é isso que eu venho me debruçando, assim. Ok, maravilhosa. Pessoal, então, se vocês quiserem ir fazendo perguntas enquanto a Dandara vai falando, por favor, façam, que eu vou acompanhar. Ao final, eu volto com essas perguntas para ela. Dandara, agora então, se você quiser começar a sua exposição, tá, sobre o tema, você fica à vontade. Certo. Eu vou pedir desculpa se eu olhar um pouquinho às vezes para o lado, porque tem várias colas aqui, tem o quadro, tem o computador. Fica à vontade, são muitos estímulos, a gente está em casa, fica tranquilo. Tem várias muletas aqui para eu não esquecer de falar nada importante. Mas tá bem. Bom, para o tema, a gente escolheu falar sobre desigualdades, né? Como eu já tinha falado na introdução. Então, essa ideia de que o processo da pandemia, né, de que todos nós, membros da espécie Homo sapiens sapiens, estamos expostos e sujeitos à infecção pelo coronavírus. No entanto, as formas em que todo esse processo vai acontecer na nossa vida, nos nossos corpos, né, é muito diferente. E existem alguns marcadores sociais extremamente relevantes que vão determinar o processo pelo qual a gente vai enfrentar essa doença, né? Desde o diagnóstico, desde você ter ou não o direito de saber se foi infectado, o que é algo muito sério, né? A gente já tem tido gargalos relacionados à desigualdade desde a etapa inicial do diagnóstico, o que é algo extremamente angustiante. Muitas pessoas têm reportado isso, né? De forma informal, se a gente observa na internet, as pessoas angustiadas em saber, nossa, eu nem sei se eu já fui contaminada ou não. Eu nem sei se eu já tive contato com o vírus, se eu já tenho o suposto traço imune ou não. A gente sabe também que tem desigualdade nisso. A desigualdade em quem tem acesso a um leito, quem não tem acesso a um leito, quem tem acesso a um respirador, quem não tem acesso a um respirador, quem morre sem saber do diagnóstico, né? Muitas pessoas estão morrendo sem saber, as famílias não sabem se a pessoa foi infectada ou não. Então, todo o processo, desde o diagnóstico, adoecimento, hospitalização, óbito, toda essa evolução da doença é marcada pelas desigualdades. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre isso hoje e espero que a gente tenha um debate legal depois, mandem perguntas e tal. Inicialmente, a gente precisa problematizar um pouquinho essa ideia de desigualdades, porque a gente fala tanto nesse termo, né? Ah, o Brasil é um país muito desigual. O Brasil é, né, em termos estatísticos, o nono país mais desigual do mundo, se a gente pensar só em desigualdade de renda, né? O quanto a renda está concentrada de forma desigual entre pessoas muito mais ricas e pessoas quase miseráveis, sem acesso às necessidades básicas, né? Então, o Brasil, entre todos os países do mundo, é o nono país mais desigual. Apesar da gente ser, assim, razoavelmente familiar com o termo, esse termo ele é um pouquinho mais profundo do que ele parece, né? Principalmente quando a gente tenta aplicar ele a uma questão ainda mais complexa que é a saúde, né? Que envolve escolhas políticas, envolve a organização de um sistema que vai cobrir todo um território. Então, como a gente casa essas duas coisas, a ideia de desigualdade e a ideia de saúde, né? Entrando nessa ideia da desigualdade, assim, pensando na palavra desigualdade, em termos lógicos, assim, ela vai implicar para a gente a ideia de que, ok, diferença, né? Então, é desigual, um é diferente do outro. Então, a gente pode pensar em termos lógicos, né, quantitativos. A ideia, por exemplo, de que o clima no Brasil tem desigualdade. O clima no Nordeste é um, o clima no Sul é outro. A umidade relativa do ar no Centro-Oeste, em Brasília, tem um padrão. No Sul, no Sudeste, tem outro, é muito mais úmido do que é no Centro-Oeste. Então, existem diferenças, desigualdades,
que são, de certa forma, naturais e que sempre vão existir entre diferentes grupos geográficos, sociais, humanos, né? Por diversos fatores. Então, a questão de haver desigualdade não é não é o único problema. A gente não pode pensar em desigualdade só como diferença. A desigualdade passa a ser um problema a partir do momento em que ela reflete um processo de injustiça social. Então, a gente já tem uma bifurcação aí nesse processo, né? Tem questões que são diferentes e que sempre vão ser diferentes, e algumas desigualdades não são injustas. Então, essa relação entre injustiça e desigualdade já coloca para a gente uma separação muito importante, porque a ideia de injustiça, né, ela está muito ancorada, e aí a gente tem que voltar um pouquinho para a minha formação de psicóloga, né? Ela está muito ancorada em um valor humano, né, em um princípio humano, em algo que vai recorrer, de certa forma, nos sujeitos que ouvem essa palavra, justiça ou injustiça, a algum juízo de valor, né? Em que a pessoa olha para uma situação e aquela situação elicita nela uma sensação de que, ok, isso não é justo, isso não é correto, né? A ideia de justiça, ela é muito mais voltada para uma visão ética, moral, né, que vai mexer com os afetos humanos. E aí a ideia da desigualdade fica como uma ideia fundamental, que acima dela a gente vai pensar na ideia de iniquidade, que é algo que é muito central para a saúde coletiva e muito central para a epidemiologia. E muito central para o que eu vou tentar expor aqui na minha fala, né? Que a desigualdade é algo quantitativo, lógico, mas a iniquidade ela é algo político. Né? A ideia de que se existem desigualdades entre coisas que não deveriam ser desiguais e que se estão desiguais, estão refletindo um processo de injustiça social, é algo que precisa ser revertido, que demanda ações políticas. Então, quando a gente fala de desigualdades em saúde, é muito difícil manter uma posição neutra, né? Uma posição apenas científica ou acadêmica ou afastada ou imparcial a respeito dela. Porque a partir do momento que você identifica uma injustiça que está acontecendo num direito básico humano, que é o direito à saúde, isso demanda automaticamente a ação, né, das pessoas. Então, os cientistas, os pesquisadores que trabalham nesse campo das desigualdades sempre vão acabar, às vezes, sendo um pouco confundidos com a fala da militância, né? O que é algo natural e algo que não tem nada de incorreto, a meu ver, assim. Quando você identifica uma situação de injustiça, o seu papel como cidadão, acima de tudo, é de reivindicar que isso seja corrigido. Então, já tem esse primeiro ponto aí que eu queria marcar para que todo mundo já ficasse ciente um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala de desigualdades em saúde, a gente não está falando de um fato frio, a gente está falando de uma questão social que demanda ação política imediata, que tem algo de errado acontecendo que precisa ser corrigido. Tá? Então, quando a gente fala, então, dessa ideia de iniquidade em saúde, a gente pensa muito também nos princípios formadores do nosso sistema de saúde, né? Pouca gente conhece, pouca gente reflete sobre isso. O brasileiro, na média, assim, conhece muito pouco sobre o SUS, né? Sabe só aquilo que está no... não no senso comum, não gosto muito da ideia de senso comum, mas essa ideia de que o SUS, o que é o SUS? O SUS não funciona. O SUS está falido. O SUS acabou. Se você ficar assim, você vai parar na fila do SUS. Mas o SUS, como um sistema, como um projeto político, né, pensado lá, apoiado na Constituição de 88, ele é algo tão profundo, tão complexo e que foi tão pensado para atender justamente essa ideia de uma saúde que seja igual para todos. Né? Que é igual para todos porque atende justamente pessoas que têm demandas diferentes. Então, partindo desse princípio assim de que desigualdade e iniquidade são coisas diferentes e que a gente precisa desse pano de fundo de entender a ideia de justiça social para começar a falar por que essa ideia de desigualdade tem a ver e como isso se reflete no contexto da pandemia da Covid-19, né? A gente pode pensar em indicadores muito básicos de saúde, antes de pensar na pandemia de Covid, que vão refletir a ideia de que existem desigualdades ou iniquidades em saúde no Brasil e no mundo. Né? Quando a gente nasce, a gente já está determinado estatisticamente por um indicador muito simples, que é a expectativa de vida. A expectativa de vida no mundo varia drasticamente.
Então, simplesmente o lugar onde você nasce, você não fez nada, você não tem nem RG-CPF, uma vez não tem nem nome, mas nasceu. Se você nasce aqui, ou se você nasce num país do oeste africano, a tua expectativa de vida já está definida por onde você nasce. Pelos riscos que você vai viver, pelas exposições que você vai estar sofrendo ao longo da sua vida, pelo clima, pelas taxas de mortalidade por causas externas que estão ao teu redor. Então, essa ideia de que as condições que a gente nasce, vive, adoece, morre, tão determinadas só pelo teu local de nascimento, já é algo, eu acho, bem impactante, né? A expectativa de vida é algo que a gente fala de forma muito trivial, mas é um indicador muito profundo, assim, se a gente pensa do ponto de vista de justiça social. É uma criança que nasce aqui no Nordeste, uma criança que nasce no Sul, tem expectativas de vida diferentes. Ponto. Então, a gente pensar nisso um pouquinho antes de entrar na pandemia de Covid, acho que ajuda a entender um pouco o pano de fundo de para onde a gente está indo, né? E aí, então, dentro de todo esse percurso longo que já se tem na saúde coletiva de pensar desigualdades, pensar como a gente pode tornar os sistemas de saúde, né, que tem ações que vão promover equidade, a gente pensa, então, do ponto de vista global, né, a pandemia da Covid, se a gente pensa assim, na comparação entre países, ela já coloca para a gente uns contrastes muito gritantes, assim, muito marcantes, né? Porque quando a epidemia da Covid, né, começa lá os primeiros casos na Ásia, Europa, e depois vem para as Américas, a gente vê a desigualdade acontecendo no primeiro momento nas escolhas políticas que esses países foram fazendo em como eles iam cuidar dos seus cidadãos, né? Como cada um desses países foi se movimentando e definindo o que era prioridade, né? Como eu defino quantas pessoas eu vou testar, como eu defino se eu vou primeiro pensar em estratégias de isolamento ou se eu já vou implementar uma estratégia de lockdown ou de bloqueio absoluto da circulação. Apesar da gente ter sempre, né, quem está acompanhando aí a mídia, os jornais e tal, as orientações da OMS, né, como régua ali que vai balizar razoavelmente o que os países decidem ou não decidem fazer, os países têm, de certa forma, alguma autonomia de decidir o que vai implementar ou o que não vai implementar, né? O país tem liberdade, os governos têm liberdade de definir as suas políticas internas de saúde, apesar das normativas da OMS estarem lá. E dentro dessa heterogeneidade é que as desigualdades começam a aparecer, né? Se a gente olha, né, tem um site que eu gosto muito, em português ele se chamaria Nosso Mundo em Dados, mas é Our World in Data. Eles estão fazendo alguns gráficos, assim, quem estiver assistindo e tiver interesse, eu recomendo procurar. Eles estão fazendo alguns gráficos muito simples, mas muito intuitivos, para a gente entender mais ou menos como a pandemia da Covid está acontecendo no mundo. Eles fizeram um primeiro gráfico, acho que esse gráfico saiu pela primeira vez no final de abril, e a gente vê a correlação, né? Um gráfico de correlação que você tem o eixo X, o Y, e quanto mais o que está no eixo Y aumenta do eixo X também, você tem aquela reta se formando se for positiva e aquela outra reta se for negativa. Uma linha de correlação linear, assim, quase perfeita entre renda per capita e quantidade de testes por 1 milhão de habitantes. Quando eu vi esse gráfico, eu fiquei um pouco gelada em casa. Assim, falei, caramba, ele parece muito óbvio, num primeiro olhar, né? Ok, os países mais ricos conseguem testar mais. Mas se a gente volta para aquela discussão das desigualdades, isso é gravíssimo. Isso quer dizer que tem pessoas que simplesmente pelo local onde moram não vão ter acesso igual a outras pessoas ao direito de saber se estão doentes ou não. Isso já afeta o direito individual. E se a gente passa isso para o direito coletivo, a gente vai para aquela ideia que está muito no título do livro da professora Rita Barata, que é como e por que as desigualdades fazem mal à saúde. A existência dessa desigualdade é algo que afeta não só as pessoas que estão nas classes mais baixas, ela afeta todo mundo. A desigualdade não é boa para a saúde, para os sistemas de saúde do ponto de vista global, do ponto de vista coletivo. Por quê? Porque se eu tenho essa realidade, tanto do ponto de vista de comparação entre países, como dentro de um mesmo país, isso quer dizer que eu tenho pessoas mais pobres que não vão ser diagnosticadas. Tem bairros mais pobres, aglomeração de pessoas mais pobres que não estão sendo diagnosticadas. O que isso provoca? Pessoas que podem ser assintomáticas
e que vão continuar circulando tranquilamente a sua vida, sem fazer isolamento, contaminando outras pessoas, gerando bolsões de contágio ali invisíveis que o sistema de saúde não vai saber, só vai saber quando chega no sistema, sobrecarrega o sistema, mais óbito, mais mortalidade, né? Então, a desigualdade, quando ela existe, quando ela se instala num espaço, ela prejudica os sistemas de saúde. A desigualdade não é boa nem para as pessoas que estão na ponta das camadas sociais, que estão nas camadas sociais mais altas. Porque elas também, quando precisarem de serviços de saúde, não vão ter acesso, porque vai estar tudo lotado. Lógico que elas têm um acesso diferencial à rede privada, né? Mas tudo aquilo que vai ser, de certa forma, distribuído, por exemplo, em São Paulo, parte dos leitos dos hospitais privados já estão sendo, né, redirecionados para o SUS. O SUS está comissionando leitos em hospitais da rede privada. Então, a desigualdade do ponto de vista local, ela não é boa. Ela não é boa para os sistemas de saúde. E vai muito além da saúde. A gente vê que um indicador muito clássico da desigualdade, que é o Gini, né, que é um indicador de desigualdade econômica, ele está correlacionado de forma muito consistente com outros indicadores, como, por exemplo, o homicídio, né? Homicídio de jovens homens, né? O pesquisador que foi meu orientador durante o doutorado sanduíche, Martin Daly, tem uma tese aí muito longa já sobre a relação entre desigualdade e homicídios. A ideia de que quando você instala a competição entre os indivíduos, principalmente entre homens jovens, isso gera uma disputa por recursos. Se você concentra muita renda em um grupo e tira muita renda de outro grupo, esses grupos vão entrar em colapso social muito rapidamente, né? Para que esses consigam o que não têm e para que esses que têm se isolem e tentem proteger o que têm. Então, você provoca, do ponto de vista demográfico, outros indicadores que vão entrar em colapso, né? Então, a desigualdade ela não é benéfica nem para os indivíduos, nem para os grupos de indivíduos, nem para os países. E a desigualdade, nesse ponto de vista da Covid-19, tem sido algo assim muito dramático, né? Eu falei sobre a testagem, mas a testagem ela tem chamado muito a minha atenção, porque eu sinto que ela tem sido negligenciada um pouco, assim. E essa questão de negligenciar a testagem não me parece algo ao acaso, sabe? Me parece muito mais uma escolha política. Porque se eu não tenho informação pública, né, amplamente disponível sobre quantas pessoas de fato estão infectadas, eu, consequentemente, vou enviesar outros muitos indicadores, né? E se eu, desde o começo, desde a testagem, já estou mascarando processos de desigualdade, né, eu consigo passar para o público uma ideia muito melhor e muito mais bonita do que é a realidade. Então, esconder dado de testagem, para mim, assim, é muito grave. O Brasil, infelizmente, está nessa situação até hoje. Assim, o nosso primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro. A gente está em 22 de maio. A gente não tem dado amplamente disponível no Brasil sobre testagem. Se você entra no site do Ministério da Saúde, no hot site que eles fizeram para a Covid-19, você tem dados sobre número de óbitos, número de casos, né? Letalidade, que é número de óbitos sobre o número de casos, e isso quebrado ali, estratificado por estados e o Distrito Federal. Mas você não tem dados sobre testagem. Em outros países, por exemplo, na Estônia, na Espanha, né, vários outros, nos Estados Unidos, em alguns estados, você já tem dados de testagem disponível. Então, você sabe quantas pessoas foram testadas, quantos deram positivo, quantas deram negativo. Então, você tem um acompanhamento muito mais realista da pandemia. Então, essa ideia de que a testagem não está sendo divulgada é algo que me preocupa. E não está sendo divulgada diferencialmente entre alguns grupos. E aí a gente chega novamente na ideia da desigualdade, né? Nos Estados Unidos, a Universidade Johns Hopkins fez um painel eles chamaram de transparência racial dos dados. Achei um conceito curioso, assim. Racial Data Transparency. Depois eu posso mandar os links e aí eu vou colocar no Twitter, depois eu passo no Twitter e as pessoas podem olhar. Mas o que eles fizeram foi um levantamento de quantos estados, entre os 50 estados dos Estados Unidos, estão publicando dados de raça, sexo e idade das pessoas que estão sendo testadas para a Covid, para saber se a gente está tendo uma incidência maior em subgrupos, né? Enxergar essas diferenças e atender
de forma diferencial essas pessoas. Dos 50 estados, 2 estados estão publicando dados de raça. 2 em Só 50. dois. 2. Isso foi algo que me deixou muito perplexa, né? E além disso, de só ter 2 estados que estão publicando dados de raça, entre os 50, tem 11 estados que não estão publicando raça dos óbitos pela Covid. Então, que é algo ainda mais estarrecedor, assim. A pessoa morre e não é divulgado, morre por Covid, diagnosticada, e não é divulgada a raça-cor. Então, você não vai conseguir calcular a taxa de mortalidade e saber se a mortalidade está sendo diferente entre pessoas pretas, hispânicas, asiáticas, brancas. Você invisibiliza a desigualdade. O que é algo, assim, gravíssimo, né? É a definição de um crime perfeito, porque é o crime que ninguém vai saber que aconteceu. Se tem um genocídio acontecendo, se tem pessoas diferencialmente expostas, as políticas não vão conseguir enxergar, os pesquisadores não vão saber, porque esses dados simplesmente não estão disponíveis. E a dificuldade que vai ser para a gente conseguir resgatar esse dado depois, pensando no pós-pandemia, né, pensando na ciência e como a ciência vai conseguir fortalecer os sistemas de saúde no futuro para que esses cenários não se repitam, a gente está num cenário muito grave. Se nos Estados Unidos o cenário é grave, aqui ele é absurdo. A gente simplesmente não tem dado algum sobre as rotinas de testagem, né? O DataSUS tem feito alguns movimentos. Há 2 semanas atrás eu acompanhei um webinar do IBGE com algumas pessoas do DataSUS e da Ibope, falando o que está sendo feito para que esses dados apareçam. Tem já uma iniciativa de unificar os LACENs e criar uma forma de transferência dos LACENs direto para o DataSUS, né, em Brasília. Mas isso ainda está muito assim, do ponto de vista, sabe, da tratativa, do desenho. Então, me parece que vai demorar muito para esses dados ficarem disponíveis. Se ficarem disponíveis, vão começar de forma descentralizada. Os estados mesmo vão começar a colocar seus sites no ar, ou as pesquisas primárias, como está sendo feito, né, acho que no Rio Grande do Sul, algumas coletas de dados, umas iniciativas de algumas universidades, até de fazer testagem, né, de forma dissociada do próprio Ministério da Saúde. Na mortalidade, a gente tem desigualdades muito graves acontecendo fora do Brasil e dentro do Brasil, obviamente, né? Chicago e Nova York, assim, tem sido algo estarrecedor, né? Praticamente 70% dos óbitos por Covid-19 que aconteceram em Chicago foram de pessoas pretas, sendo que as pessoas pretas são só 39% da população de lá. Então, a gente vê claramente um processo, assim, sabe, muito grave de desigualdade. Por quê? Porque essas pessoas, antes da própria pandemia chegar, já tinham um acesso dificultado ao serviço de saúde, tiveram um acesso retardado, sabe, uma testagem muito tardia, essas pessoas foram testadas muito tarde, e por serem testadas tarde, muito provavelmente já estavam com sintomas mais agravados, tiveram acesso ao leito mais tarde, chegaram no sistema de saúde com um estado de saúde já muito pior. Né? A capacidade de cuidado já era muito pequena, de recuperação dessas pessoas. Então, a gente vê que um sistema de saúde desigual, quando você aplica pressão sobre ele, é uma tragédia. É o que a gente está vendo acontecer. Você já tem pessoas que, em toda a sua vida, tiveram dificuldades de fazer exames básicos, acesso a questões simples como vacina, ou acompanhar uma pressão arterial, ou tomar um medicamento de rotina. E quando se tem uma pandemia, né? Relatos de pessoas que ficaram perdidas, rodando no bairro com pessoas doentes, simplesmente não sabiam onde era o hospital. Então, coisas assim que a gente vai ouvindo essas histórias e vai refletindo um pouco, sabe? Não só os epidemiologistas, todos os profissionais todos os acadêmicos e cientistas que pensam a saúde, pensam a população, têm ficado muito afetados, assim. Eu tenho ficado muito preocupada com isso. Por um lado, não sei, é um momento meio assim de crise existencial, sabe? A gente se sente útil por conseguir, pelo menos, escrever a respeito, comunicar a respeito, falar com as pessoas, esclarecer alguém que não está entendendo alguma coisa, mas, por outro lado, por a gente ver o dado e entender o dado, isso afeta a gente de uma forma, assim, muito pior, sabe? Tipo, nossa, isso aqui está errado. Era para ser feito de forma diferente. Eu sei como tem que fazer. Mas, infelizmente, está totalmente fora do nosso controle, né? Mas tá. A gente já falou dos Estados Unidos. Deixa eu olhar aqui na minha cola. Eu não falei. Ah, tá.
além dessa questão da testagem, né, e da mortalidade, do acesso ao sistema de saúde, uma outra questão que já é um desafio agora e vai se tornar um desafio ainda pior no futuro é a falta de consenso entre os países na forma de publicar os dados sobre a pandemia. Se a gente vai para os portais, cada país está fazendo seus portais, né? Alguns têm mais de um. O Brasil, por exemplo, tem vários, cada estado tem um portal de visualização de dados, o que é ótimo, mas num ponto começa a ficar um pouco caótico, né? Porque você tem escolhas sendo feitas de forma muito heterogêneas e quando você quer entender o todo, fica difícil. Mas, por exemplo, quando a gente vai ver dados sobre testagem, tem países que estão publicando o número de pessoas testadas. Tem países que estão publicando o número de casos testados. Tem países que estão publicando o número de testes realizados. Tem países publicando o número de amostras testadas. O que é uma bagunça. Quando a gente pensa na Covid, pensando que os testes são muito heterogêneos, assim, na questão em termos de fabricação dos testes, tá? A Espanha teve um problema muito sério com um lote de testes que eles compraram, acho que da China, o Brasil também, que tinha uma sensibilidade de 30%, né? Isso quer dizer que tem uma chance menor que 50% desse teste dar um resultado correto. E testes com diferentes qualidades também. E nesse cenário em que é muito provável em que uma pessoa seja testada mais de uma vez, se um país publica número de testes, outro publica número de pessoas, outro publica número de amostras, você não sabe mais do que você está falando, né? E coloca alguns países com densidades populacionais muito diferentes no meio dessa mistura, é o caos absoluto. Você tem um Brasil no meio, os Estados Unidos no meio, um indicador errado já bagunçou tudo. Quando eu estou pensando aqui dentro do Brasil, às vezes que eu estou fazendo tabela de mortalidade infantil, que é algo que eu estudo, se der alguma coisa errada com São Paulo, meu dado inteiro vai para o lixo. Porque a densidade populacional é tão grande que eles arrastam média, arrastam mediano, eles bagunçam bastante os padrões. Então, é isso que eu queria chamar a atenção, assim, do ponto de vista, isso é uma preocupação mais para a comunidade científica, mas tem também pesquisadores aqui acompanhando, né? Pessoas da saúde também acompanhando, para a gente pensar nisso também. Quando a gente vai olhar os dados de outros países, os indicadores, né? Os próprios portais de visualização, esse que eu mencionei, já alerta para a gente interpretar o gráfico com cautela, porque não tem tido consenso entre os países sobre como vai se publicar esse dado. E ninguém está querendo saber o que o outro país acha. Sendo que no final a gente vai precisar de medidas globais, né, para quando a gente for restabelecer a circulação entre os países, por exemplo. Como eu defino que eu vou aceitar pessoas desse país entrarem na minha fronteira ou desse outro país, se desde lá do início eu não tive um processo homogêneo de visualização, de reflexão sobre esses processos e sobre essas políticas de saúde. A gente só vai saber disso quando a gente chegar numa fronteira e negar o nosso passaporte. Só isso que a gente vai saber. Mas agora não tem tido preocupação. Tem tido algumas movimentações na América Latina. A Abrasco tem feito um papel bem interessante de articular líderes, né, de outros países aqui da América Latina para a gente conversar a respeito. Mas é lógico, Norte e Sul, Estados Unidos e América Latina não tem nenhuma conversa, né? A Europa internamente está tentando conversar, eles já estão abrindo algumas fronteiras dentro da União Europeia, mas tem um problema na Inglaterra, que agora, né, não conversa mais com a União Europeia e define seus próprios processos, o que é um problema, porque o fluxo migratório da Inglaterra com os outros países da União Europeia é imenso. Então, como eles vão resolver isso, não sei. Mas volta lá para trás para a gente pensar na ideia da desigualdade e, por trás disso, a ideia da injustiça social. Se a gente pensa que tem um sistema de saúde como o do Brasil, com as capacidades orçamentárias que tem, com as restrições orçamentárias que tem, com um percurso histórico de desfinanciamento, né, desde da ruptura institucional, para não chamar de golpe ou de impeachment, que a gente passou de 2015 para frente, o que o SUS vem sofrendo, né? E o SUS de hoje encarar uma pandemia, comparado com o sistema de saúde de países europeus, é um absurdo. É um absurdo. Com a proporção de pessoas lá que têm acesso à rede privada de saúde, ao sistema privado, também é uma comparação absurda, né? Mas quando a gente pensa nisso do ponto de vista das iniquidades e do ponto de vista das injustiças, a gente também tem um outro olhar sobre isso, né? Esses países do norte, esses países mais ricos, não são mais ricos por acaso. São mais ricos por um processo histórico de exploração, né, de subjugação de outros países. Se a gente for voltar muito lá atrás, a gente vai acabar esbarrando no tráfico de pessoas escravizadas da África para os outros continentes.
Então, esses países têm capital, esses países têm dinheiro para cuidar da pandemia agora, não é por acaso. Por um processo histórico de exploração, de desigualdade, de concentração de capital. E aí a gente vai para lá atrás de novo na conversa sobre iniquidade. Então, a gente vê como a desigualdade ela se aprofunda, né? Ela vai se enraizando na história de um país, na história do mundo, e vai definindo todas as outras coisas que acontecem. Desde a forma como as pessoas vivem, como elas adoecem, como elas morrem, e por aí vai. Né? Que é uma coisa muito, muito tensa, assim, muito densa para a gente refletir numa conversa assim rápida, né? Mas eu queria só pelo menos jogar assim os pontos para as pessoas pensarem e depois fazerem perguntas, né? Se discordarem ou se concordarem, não sei. E pensando assim, a gente já falou um pouco de mundo, acho que tá bom, mas se a gente falar só do Brasil, quais são os desafios maiores que a gente tem encontrado agora, né? Eu já falei um pouco sobre essa questão do teste, mas a gente também tem problema na divulgação desses dados na escala local, né? Acho que há 2 semanas atrás saiu uma matéria no El País sobre a população de favela e a população preta, né? Que não tem tido acesso ao diagnóstico, que tem enterrado seus mortos sem saber do diagnóstico, e isso gera histórias assim muito dolorosas de ler, sabe? Pessoas que não tiveram direito de entrar no velório de próprios familiares, ou essas conspirações, né, essas teorias conspiratórias que vão diferencialmente afetar as pessoas que têm menor escolaridade, que têm menor, né, habilidade de fazer um fact-checking, de ver, peraí, essa notícia que eu recebi é verdadeira ou não? Essa história de que estão colocando pedra dentro de caixão, isso é verdade? Quem vai ter mais facilidade de acreditar nessa notícia por não ter acesso à notícia verdadeira são as pessoas com menor escolaridade, são as pessoas mais pobres, né? E tem traumas horríveis acontecendo, assim, pessoas tendo que entrar em hospitais e preparar o corpo no próprio familiar, sabe? Colocar no caixão e levar para o cemitério, porque ninguém vai fazer isso, porque a pessoa do hospital disse que não vai fazer. Que jamais aconteceria num hospital de classe alta ou de classe média alta. Então, logo nesse ponto de vista assim, bem biográfico, bem local, mas a gente pensa num ponto mais demográfico, né? Em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, não São Paulo capital, 79% dos testes, não estou nem falando dos óbitos, dos testes, não tem identificação de raça ou cor. 79%, quase 80%. Você não sabe se a pessoa era preta, branca, parda. Novamente, aquilo que eu falei, é o crime perfeito. Né? Tem um processo desigual acontecendo, a gente vê que ele está acontecendo, mas isso não vai ser registrado. A gente não vai ter dados sobre isso. A gente não vai ter como provar que isso aconteceu. E isso é muito, muito grave. Né? No dado de mortalidade, é algo que o Ministério da Saúde tem falado pouco a respeito. E, assim, entendam muito a minha fala, gente, quando eu falo o Ministério da Saúde, o DataSUS, eu me coloco como parte do problema, porque eu sou sanitarista, eu sou epidemiologista, eu estou tentando, com um pouco de esforço que eu tenho e de capacidade que eu tenho política, que é muito pequena, de contribuir para isso, né? Escrevendo, colocando artigos na rua, mas eu me vejo também como parte disso. Eu sempre fico incomodada quando as pessoas falam assim, porque o Ministério, porque o SUS. Eu sou SUS, todo mundo aqui é SUS, e a gente tem que se defender. Quando a gente ataca o SUS, você está se atacando. O SUS não é uma bola de ar, de energia, um Darth Vader, uma força que está por aí. Ele é um sistema político formado por pessoas. Então, todo mundo aqui que está assistindo é agente do SUS. Eu sou agente do SUS. Mas, enfim, voltando para o que eu queria falar. É a ideia de que, quando a gente olha para o dado de mortalidade, né, já que a gente não consegue ver na testagem, porque não está tendo divulgação desse dado e não tem qualificação desse dado, por exemplo, para falar de desigualdade racial, então a gente vai olhar para a mortalidade, 1/3 dos dados de mortalidade sobre o coronavírus no Brasil também não tem identificação de raça. Tá? 1/3 desses dados. Então, novamente, se a gente faz uma comparação entre brancos, indígenas e pretos e encontra uma diferença, a gente não tem segurança nenhuma para dizer que essa diferença é real. Porque 1/3 do dado não tem identificação. Então, se eu encontro uma diferença, sei lá, de 10% entre um grupo e outro, essa diferença pode perfeitamente estar mascarada por aquele 1/3 que eu não sei. Então, é um dado sem qualidade. Né? A gente publica para dizer que publicou, está lá, mas está ruim, está fragilizado. Aí, se a gente se apoia nesse dado para militar e fazer política,
a gente sofre a crítica, né? Não, mas você está se baseando num dado que não tem qualidade nenhuma. Novamente. É o crime perfeito acontecendo porque a gente não vai nem conseguir saber. E aí os grupos, né, têm se mobilizado, tentado se defender. Tem o coletivo, né, o Wiki Favela, do coletivo Marielle Franco. Tem o observatório do Ana Marta também, no Complexo do Alemão, que os profissionais das equipes de saúde de família dali mesmo montaram um website e estão publicando quantos casos estão aparecendo, quantos óbitos estão aparecendo, tentando fazer ali no nível local mesmo algum tipo de sistema de informação, já que do Ministério vai ser muito difícil isso aparecer, né? Teve também um relatório pelo Human Watch, que foi sobre a necropolítica nas favelas, falando também, foi algo bem, assim, bem etnográfico, sabe? Coletando falas de pessoas, tweets sobre casos de adoecimento e óbito, infelizmente, nas favelas, e relatos, assim, muito absurdos de pessoas que ficaram com falecidos dentro de casa, porque não conseguiam nem enterrar a pessoa. Tá? Ficaram 2, 3 dias com um cadáver dentro de casa, porque não tinha como enterrar. E um cadáver, muito provavelmente, com coronavírus. Então, essas situações que estão acontecendo e que estão se distribuindo de forma muito desigual, e aí voltando lá para o começo, desigual e injusta no território nacional, é algo que preocupa muito a gente, tá? Do ponto de vista racial, já falei, raça e classe no Brasil é difícil a gente destrinchar, né? A gente pensa nas teorias interseccionais, a raça, né, a etnia, negro, grupo preto no Brasil está muito intrigado com o grupo mais pobre, né? Historicamente, isso tem toda uma explicação que acho que é óbvia para a gente, de desvantagens, de exclusão, de racismo, né? Mas a classe também tem sido um determinante muito forte dos processos de desigualdade dentro da pandemia de Covid. Se a gente pensa aqui, né? Pode pensar o Brasil todo, mas vamos falar dos locais mais próximos da gente, Salvador, Bahia, né? Os hotspots, por exemplo, para testagem da Covid-19, essas blitz que começaram a ser feitas aqui em Salvador, em que coloca os carros para ver temperatura, dependendo da temperatura, faz o RT-PCR, né? Até 2, 3 semanas atrás só tinham sido feitos na Pituba, né? Que é um bairro de classe média alta em Salvador. A explicação que se dá, que é razoável, é o lugar que tem mais casos notificados. Vamos voltar 10 minutos atrás, tem mais casos porque teve mais teste. Né? Então, se a gente estivesse testando de forma igual em todo o território, a gente ia ver muito provavelmente que não é só Bituba. Então, ou a gente encara desde o começo a realidade de que o território é desigual e tenta nivelar esse território desde o princípio, ou a gente vai continuar com ações de saúde que não vão ser suficientes para reverter a desigualdade. Coreia do Sul, desde o começo, já implantou testagem em massa. Não importa se você está com febre 37, 38, 39, você vai ser testado, porque você pode ser assintomático, você pode transmitir. Isso é o mínimo. A pessoa não precisa ter formação epidemiológica para entender isso. Que você precisa testar as pessoas e testar o mais rápido possível, para que se você tem um caso, você consiga isolar, e sem isso não vai conseguir controlar a epidemia. Tem pessoas que discordam de mim, eu já tive alguns debates, assim, com outras pessoas da epidemia que falam que não precisa de testagem em massa, a testagem é cara, a gente tem que colocar o recurso em outro lugar. Mas, muito francamente, assim, o que a literatura tem mostrado, né, nesses 3 meses, 4 meses aí de epidemia, é que os países que implementaram testagem em massa e implementaram testagem rápido foram os que conseguiram reverter a epidemia mais rápido. Né? A Itália demorou demais para começar a testar, algo muito parecido com o que o Brasil está fazendo. E a nossa curva já está muito pior que a da Itália. Então, a gente tem escolhas como essa. Vamos fazer o hotspot de teste nesse lugar aqui que tem mais caso. Tem mais caso porque teve mais testagem, porque as pessoas têm mais acesso ao diagnóstico. Muito provavelmente, nessa outra área aqui, onde está tendo mais óbito, onde está tendo mais hospitalização, é onde tem mais caso, né? Vamos levar a política para lá, ao invés de ir para esse lugar aqui, que muito claramente esse dado que você está olhando para basear a sua política está viesado em primeiro lugar. Então, tem essas questões também de classe que estão definindo, né? As questões de gênero que estão aparecendo na pandemia, e algumas pessoas falam assim, gênero? Mas não tem nada a ver homem e mulher pegar coronavírus. Não só a questão da infecção, né? Mas a pandemia vai afetar a vida das pessoas muito além da sua saúde física. Por exemplo, a questão do trabalho em casa, né?
Como isso, por conta da divisão social do trabalho, né, por essa coisa ridícula de que é a mulher que tem que tomar conta da casa, dos filhos, da comida, limpar, fazer tudo. Além disso, tem que trabalhar de home office. Então, a sobrecarga que isso está gerando nas mulheres no Brasil e no mundo também tem sido algo muito absurdo. Assim. Os relatos de estafa, sabe? De crise de ansiedade, de pânico, de pessoas que não conseguem mais trabalhar, não param de produzir, que fica em casa e tem que entrar no Zoom, o filho está chorando. E se supõe de que ela deveria fazer tudo isso, sabe? Então, essas pressões vão afetar muito diferencialmente mulheres e homens, né? Afetam também homens quando a gente pensa na interseção de gênero e raça, né? Eu estou preparando a convite de Emanuele, que é amiga minha, um texto sobre o uso de máscara e os homens negros, né? Que é algo que pouca gente tem pensado, né? Já é difícil para o homem negro circular na sociedade, circular nos espaços comuns. Pensa aí quem já teve que passar na horrível porta giratória de um banco, né? Pra gente que é preto, a gente sabe como é traumático uma porta giratória de banco. E você passar ali de máscara ainda por cima, né? Então, para um homem negro, jovem, é extremamente difícil usar máscaras. A gente já tem muito relato aí de pessoas dizendo que não vão usar máscara, porque não quer correr o risco de ser confundido, né? E sofrer violência policial e tudo mais. Nova York já tem um levantamento imenso. O prefeito de lá sugeriu que as pessoas estavam com uma dificuldade de comprar mais, que usassem lenços, né, para cobrir o rosto, e as comunidades negras falam, nem pensar. Eu andar na rua sem lenço já é um risco, com lenço no rosto, de forma alguma. Então, essa questão da filtragem racial, do racismo, vai afetar se você pode, se você tem ou não tem o direito de usar a máscara. A recomendação é, se proteja, use máscara, mas o risco para quem é branco e quem é preto usa máscara é algo que está posto aí, né? Também desigualdades de idade também, que é algo muito triste que a gente tem visto também nos relatos, né? Quem vai ter ou não vai ter acesso ao respirador, quem vai ter ou não vai ter acesso ao tratamento, né? Como as pessoas idosas estão sendo tratadas, principalmente as pessoas de idade mais avançada, ali a partir dos 90 anos, né? O risco do descaso, né? Não só no sistema de saúde, mas do ponto de vista social, né? Você vê que as pessoas, o etarismo aparece de uma forma assim, muito cruel, né? Ah, mas só vai morrer velhinho, né? Só vai morrer pessoa mais idosa. Até que ponto a vida humana tem valor, né? De existir. Então, acho que é basicamente essas questões que eu queria trazer, assim. É algo muito, muito denso, sabe? Se eu pudesse recomendar do ponto de vista de leituras, assim, eu recomendaria o site da Rede Covida. A Rede Covida é um... Eu tenho dificuldade de trazer definições quando eu não estou falando de algo assim que eu que fiz. Mas a Rede Covida, eu faço parte da Rede Covida, é uma aliança, vou chamar assim, um consórcio de cientistas, todos voluntários, tá? Foi iniciado pelo SIDAX Fiocruz, que é um laboratório que eu faço parte, junto da Fiocruz Bahia, em que a gente tem profissionais das mais diversas áreas, epidemiologistas, nutricionistas, matemático, físico, fazendo modelagem. Então, o site é covid19.org.br. Lá você tem vários documentos sendo publicados. O que a Rede Covida tenta fazer, além da modelagem, né, vocês devem, quem está acompanhando aqui na Bahia, no Bahia Meio Dia, aquelas projeções de quantos casos vão ter. Muitos deles estão sendo feitos pelo grupo da Rede Covida. E, além disso, a gente tem publicado relatórios rotineiros. Assim. A gente está tentando pegar esse monte de produção científica, sintetizar num documento pequeno que as pessoas consigam ler e consigam se informar. Então, a gente está tentando fazer isso, produzir relatórios rápidos, que as pessoas tenham acesso à produção científica verdadeira, validada, não é corrente de Zap. Então, acessem o site, é bem bacana, assim, tem bastante material lá. A Rede Covida também está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Os meus textos, os que eu tenho feito, vocês conseguem pegar no meu Twitter. Eu publiquei essa semana um fio lá com as coisas que eu escrevi. Meu Twitter é Dandara O Ramos, de Dandara Oliveira Ramos. Tudo junto. Dandara O Ramos no Twitter. E o meu e-mail é dandara.ramos@ufba.br. Quem quiser me pedir esclarecimentos ou coisas assim, pode falar.
Estou vendo que algumas pessoas estão me adicionando, mas, gente, meu Instagram só tem foto de cachorro e de pizza. Então, se vocês quiserem Me informação acompanhe científica, pelo Twitter, né? é melhor pro Twitter. Eu recomendo. No mais, é isso, gente. Quem quiser fazer perguntas ou não, mas obrigada. Excelente, Dandara. Muito obrigada mesmo pela sua explanação. Eu estou vendo aqui que a gente tem 9 minutos, né, antes da live cair. Então, eu vou fazer o seguinte, Dandara, eu vou ler os comentários, porque tem muitos elogios a você e tem algumas perguntas. Então, eu vou fazer isso. Antes, eu só queria fazer um comentário, que você estava falando sobre a questão dos homens negros e suas máscaras. A professora Jane Tavares, que tem o site Saúde Mental da População Negra, ela fez uma cartilha, né? Homens negros e suas máscaras, dicas de sobrevivência. Eu li. Então, foi excelente. Você leu? Li. Tem uma pergunta aqui, só que eu vou primeiro ler todos os comentários, tá, Dandara? Aí você vê o que você consegue responder no nosso tempo restante. Então, a desigualdade na pandemia Covid-19, ela colabora no não saber se a pessoa teve morte com o vírus? Aí se a pessoa, você pode repetir só o finalzinho? Vou ler de novo, porque eu acho que ficou um pouco confuso mesmo. A desigualdade na pandemia Covid-19, ela colabora no não saber se a pessoa teve morte com o vírus? Ah, sim. Com certeza, com certeza. A gente tem tido processos de desigualdade. Você pensa que a desigualdade ela vai afetar todo o processo, né? Então, se ela afeta a sua probabilidade de internação, de acompanhamento, de internação, de entrada no hospital, né? Então, muito provavelmente, ou essa pessoa já vai chegar no hospital com um caso muito agravado, não vai dar tempo dela ser diagnosticada e ela vai morrer sem saber se foi diagnosticada ou não. Já começa por aí. Também tem o caso das pessoas que morrem sem chegar no hospital, então muito provavelmente não vão ser testadas, porque não tem tido preferência para testar quando a pessoa já é pós-óbito. Preferência é testar as pessoas que estão ainda hospitalizadas. Então, com certeza, a desigualdade vai afetar muito essa chance da pessoa morrer sem saber se foi contaminada. A Ionara Magalhães está falando, a vulnerabilidade é distribuída desigualmente na sociedade, disse que foi excelente a sua fala. O Gabriel disse que a sua colocação foi crucial. A Ionara também disse, essa analogia se aplica a todas as dimensões da iniquidade, parabéns, isso foi no início da live, eu não me recordo agora exatamente qual que era a analogia que eu estava fazendo. Perfeita colocação sobre a testagem, exatamente. Inclusive, o ideal seria a testagem em todos para isolar os infectados. Seria uma opção viável? Seria a opção perfeita, né? O que a Coreia do Sul fez, alguns outros, Estônia fez, Espanha tentou fazer em algumas cidades. É a testagem em massa, que aí você consegue identificar corretamente quem está infectado, isolar essas pessoas e começar a achatar a curva do contágio, né, e da disseminação da doença. Sem testagem em massa, a gente não consegue fazer isso. Essa é a minha posição, assim, enquanto epidemiologista. Outras pessoas discordam. Mas a minha opinião, com base no que eu tenho lido, é que sem testagem em massa, a gente não vai conseguir o controle dessa epidemia. Não vai. A Ionara comenta, perfeito. No Brasil também temos esse grande desafio de dados de mortalidade por raça, cor da pele. Na verdade, a inclusão da raça foi uma luta, né? Uma luta muito grande dos movimentos. E, para ser sincera, Dandara, o único lugar que eu consegui ver algum dado de raça foi nos boletins de São Paulo. Existe algum outro lugar que eles estão incluindo dados de raça? Está sendo muito difícil. O boletim epidemiológico que saiu, se eu não me engano, no dia 9 de maio, foi Brasil, né? Tinha lá mortalidade por raça-cor. Mas, como eu falei, a nota de rodapé está lá dizendo que 32% dos dados foram omitidos nessa variável. E alguns boletins, assim, esses boletins de vigilância das secretarias de vigilância estaduais, você consegue aqui ou ali, mas é muito inconsistente. É muito inconsistente mesmo a gente conseguir esse dado. Tá muito difícil. O Gabriel comenta, ela é doutora, chocado, olhei e dei 20 anos. Estou perguntando se a live vai ficar salva assim, gente. Quando a gente salva a live, ela fica disponível no perfil do CCS, porque a gente salva no IGVT, e também fica disponível no YouTube do CCS. A Amália Santos está comentando, a mortalidade materna tem um segmento diferente no Brasil em relação a outros países. Aqui está aumentando mesmo, é o recorte racial. Uhum. Ela fala que isso precisa ser evidenciado.
A Ionara comenta a relação entre pandemia, desigualdades e diferentes sistemas de saúde. Você quer comentar alguma coisa sobre a questão da maternidade? Que a Amália falou? Não, eu concordo perfeitamente. A gente já tem algumas evidências, né? Saiu um artigo do Imperial College semana passada falando sobre os riscos diferenciais, né, de transmissão na placenta, inclusive, da questão do coronavírus, os riscos que isso tem para hospitalização de mulheres grávidas e tudo mais. E a gente sabe que a mortalidade materna tem uma estratificação de classe e raça no Brasil horrível, né? Muito dramática. E com certeza, na situação da pandemia, isso vai. A peregrinação, algo que é uma evidência que acho que a primeira pessoa que eu li falando sobre isso foi a professora Maria do Carmo Leal, no artigo chamado Acordadora, em que ela fala sobre a peregrinação de mulheres pretas para o parto. O tempo que a mulher passa de um hospital para o outro, de um hospital para o outro, para conseguir parir. Né? Minha mãe passou por isso, eu nasci com quase 10 meses de gestação. Minha mãe chegava no hospital e você falava, não, com um quadrilzão desse, você consegue fazer parto normal. E minha mãe não tinha dilatação. E ninguém admitia ela para uma cesariana. Isso, década de 80. Pensa agora com todos os hospitais lotados, né, como que essa questão do acesso ao leito, do acesso ao diagnóstico vai piorar muito. Né? E vai afetar, lógico, as mulheres mais vulneráveis, mais pobres e as mulheres pretas. Com certeza. A Tainá Pretarella está falando, orgulho ter essa doutora preta incrivelmente inteligente como parte da minha família. Exemplo. Só tem vários familiares aqui te acompanhando firme e forte, né? Ah, vai virar reunião de família rapidinho. A Ionara está falando aqui, né, que é um problema crônico gravíssimo, realmente a subnotificação por raça e cor da pele. Aí acho que tem uma pergunta, como o governo pode agir para diminuir as desigualdades, pelo menos na área da saúde? Essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, ela é bem difícil, né, considerando que a desigualdade também é inerente ao capitalismo, né, não é só uma questão de reparar, assim, de compensação, né? Sim. Eu acho que combater a desigualdade, assim, me parece, agora, no momento atual, eu não consigo nem te dar uma resposta. Eu peço desculpa à pessoa que fez a pergunta. Mas acho que se o governo, ao menos, reconhecesse a existência da desigualdade, já seria um primeiro passo. Tá? Uhum. Se houvesse uma postura séria e comprometida do governo federal em entender que o Brasil é profundamente desigual, vamos pensar na escolha de manter ou não manter o Enem. Né? Por aí. A luta que teve que ser feita para que o Ministério da Educação aceitasse de que as pessoas não estão tendo acesso igual à educação durante a pandemia. Algo óbvio, né? Mas que o governo federal parece que não tem entendido a existência disso. Então, acho que como fazer com que o governo combata a desigualdade, infelizmente, lógico que a gente tem várias ideias, né? Mas agora eu acho que só queria que o governo entendesse que a desigualdade existe. Para mim, eu já ficaria 40% menos ansiosa. Dotara, falta 1 minuto. Então, assim, temos um monte de comentários. Ainda acho que ainda tem algumas perguntas, mas, assim, infelizmente, acho que não vai dar tempo, né? São muitos elogios aqui. Eu não sei nem se você está conseguindo acompanhar. Acho que não, né? Porque quem é convidado não presta muita atenção nessas coisas. Mas, sendo assim, então, Nodara, de novo, eu queria te agradecer muito, tá? Por você ter aceito esse convite, você ter disponibilizado o seu tempo, né, para poder fazer esse debate tão importante aqui no nosso Centro de Ciências da Saúde. Aqui, não sei se você sabe, mas eu acredito que sim, né, que a gente tem um mestrado profissional em saúde da população negra e indígena, e aí o mestrado tem promovido várias lives também, muito, muito interessantes. Ontem teve uma ótima, que também falava sobre desigualdade, e a gente continua com essa programação. O pessoal está dizendo aqui, excelente live. Doutora Musa, gente. Estão pedindo para você repetir o nome do site. Tá. Eu acho que é o Covid, né? Isso, é o site da Rede Covid. É covid19.org.br. Esse é o site. E o meu Twitter é Dandara O. Ramos. Estão dizendo aqui, ó, sua mestra Maria Lúcia está assistindo, Dandara. Maria Lúcia! Eu vou pedir 30 segundos dos 1 minuto. A professora Maria Lúcia foi minha orientadora. É minha orientadora da vida, mas foi minha orientadora na graduação, no mestrado, no doutorado.